E voltamos de novo com o podcast Futuri Talk, trazendo para vocês informações, lugares onde vocês vão ser bem atendidos, clínicas e os melhores profissionais. E como hoje não podia faltar, que é uma sequência do vídeo anterior, vocês vão pegar divididos aí no YouTube, quando a gente subir para o YouTube. Nós estamos aqui com o Gregory Buch, que é fisioterapeuta, e a doutora Amanda Bombini, que ela é médica, com pós-graduada em dermatologia e tricologia. Então ela é super especializada em pele, cabelo, e ela está aqui hoje para falar um pouco mais de todos os seus tratamentos e a sua especialidade. Então é isso. Amanda, vamos lá. Começando a conversa. Vamos lá. Os tratamentos que você faz lá. Quer começar com cabelo, com pele, tem as novidades, nós falamos um pouco no vídeo anterior que é o transplante, mas nós vamos chegar lá. Sim, vamos começar com o nosso foco, né, que é cabelo. A gente tem todo o tratamento capilar que o paciente precisa, né? Então, assim, qual que é por que você deve fazer seus tratamentos lá na clínica, né? Porque a gente vai te acompanhar desde o início, desde o tratamento clínico até o tratamento cirúrgico, até o tratamento pós-cirúrgico. Então, tudo você faz com a gente, né? Então, a gente faz as injeçõezinhas no couro cabeludo, a gente faz, primeiro de tudo, um diagnóstico, né? Porque se você tem uma queda de cabelo, uma diminuição da quantidade de cabelo aí, você precisa de um diagnóstico inicialmente, não adianta sair por aí tratando ou fazendo cirurgia, transplante capilar. Primeiro de tudo, você precisa de um diagnóstico. Então, você vai ter aí uma profissional que vai te dar um diagnóstico. E a partir daí a gente institui tratamentos, né? E se caso o seu tratamento for um tratamento cirúrgico, você vai ter o seu pós-cirúrgico também lá na clínica. Excelente, bacana. Inclusive que você falou de microagulhamentos, né, na cabeça, agulhamentos e tal. Eu quero citar aqui que o seu irmão, né, fez o tratamento com você. Tá aí. O meu irmão, ele é um exemplo de um paciente que trata desde os 18 anos, ele tem alopecia androgenética, ele trata desde muito novo e ele conseguiu postergar a cirurgia dele. Porque ele tratou desde muito precoce. Então, quando eu não era nem formada, não era nem médica ainda, se eu tinha 18, se o Rafael tinha 18, eu tinha 15, né? Então, não era nem formada ainda, ele já tratava, ele já fazia a mesoterapia, que é a injeçãozinha no couro cabeludo. Então, Veja, ele trata desde muito cedo. E ele tá lá com o cabelo dele, né? E ele tá com o cabelo dele, a gente... dele, cheio. E cá entre nós, o cabelo dele é bem ruim, né? Gente, eu não aguentei, desculpa a brincadeira. Não perde a oportunidade, né? É que eu sei que ele vai ver o vídeo, ele é muito amigo meu, o irmão da doutora Amanda, desde a época de pré-adolescente. Então, não aguentei. Época que eles ainda tinham cabelo. Na época que a gente tinha cabelo, eu também tinha, na época eu já não tenho mais, por isso o boné. Mas eu vi que realmente o cabelo dele deu uma enchida, né? Mantém o cabelo, né? E é difícil, né, hoje em dia, né? Quando vai chegando próximo dos 40 anos, alguma coisa assim. Né? Se o paciente tem a genética positiva, né, para uma alopecia androgenética, então se ele não tratar, ele provavelmente irá ficar careca. E nosso papel é realmente não deixar o paciente ficar careca. Eu falo que hoje em dia só fica careca quem quer, né? Você tem os tratamentos aí, você tem a cirurgia, que hoje em dia ela tá muito... A técnica, ela tá muito refinada, então as cirurgias, elas ficam muito boas, né? A taxa de sucesso na cirurgia é muito grande, então só fica careca quem quer. Não, tá certo, tá certo. Gente, é isso daí. Quando vocês perceberem que começou a ter uma queda capilar, começou a enfraquecer, nada melhor do que procurar um profissional que tem um conhecimento no assunto, como a doutora Amanda, para poder já começar um tratamento prévio, evitar com que o fio afine, que tenha muita queda de cabelo, tenha uma perda muito acentuada no cabelo, que depois, em vez de estender mais para frente, como aconteceu com o Rafael, que está bacana o cabelo dele, né, encheu bem, vai ter que partir diretamente para um transplante, que está aí para a Amanda também, para fazer isso daí com você, fazer o transplante capilar também. Mas esses tratamentos são muito eficazes mesmo, né? Hoje em dia a gente consegue ter uma grande taxa de sucesso, né? Então,
o paciente está bem acolhido aí nessa parte capilar. E viu, Amanda, todo mundo fala bastante também sobre o minoxidil, né? Tal. Tem uso oral e uso tópico, né? Você geralmente passa também um pouco de minoxidil? Hoje em dia eu prescrevo muito o minoxidil via oral, né? É óbvio que tem todos os cuidados, então não é qualquer paciente que pode tomar o minoxidil via oral. A gente precisa fazer exame antes, checar as funções e para ir então prescrever. E ele tem um ponto positivo, porque a maioria das pessoas prefere minoxidil via oral, porque o minoxidil tópico de aplicar no couro cabeludo deixa a cosmética dele não é tão boa, né? O cabelo não tem jeito, por mais que a farmácia de manipulação seja ótima, coloque lá os ativos para ajudar a melhorar na cosmética, acaba que fica duro um pouquinho o cabelo e tudo. Então acaba ficando meio grudadinho, fica grudadinho. Põe antes de dormir, de repente, mas mesmo assim... Mas de qualquer maneira, principalmente as mulheres reclamam. Então aí o minoxidil via oral veio para ajudar a gente. Perfeito. Então ele tem que ser manipulado com muito cuidado, então por isso que a gente sempre pede, né, para ter uma farmácia de manipulação de confiança para manipular o minoxidil via oral, mas é um ótimo aliado no tratamento de alopecia androgenética ou de outros tipos de queda de cabelo. Excelente, excelente. E para as mulheres também existem fatores de crescimento, essas coisas que você faz em injeção, aplicação também, e também passa algum suplemento também, geralmente. Isso. Tratamento. Sim, aí, por exemplo, depende do tipo da queda de cabelo, né? Porque, assim, quando a gente fala em queda de cabelo, uma pessoa que não entende muito, ela só pensa, tô com queda de cabelo. Sim. Né? O cabelo tá caindo. Mas existe muita coisa por trás de uma queda de cabelo. Claro. Né? Por isso que a gente pede sempre para procurar um médico, para que a gente possa examinar o couro cabeludo com um dermatoscópio, para que a gente possa fazer exames para dar um diagnóstico correto. Vou dar um exemplo simples agora. Um paciente meu de São Paulo, eu acho que eu nem te contei isso, eu contei. Um paciente de São Paulo foi para o consultório para buscar um transplante capilar, né? E eu fui examinar ele, a princípio uma alopecia androgenética só, mas aí quando a gente foi fazer os exames, né, examinar o couro cabeludo, ele tem uma doença autoimune. Poxa vida. Né? Então, assim, se não tivesse sido examinado, se só tivesse ali tomando um remedinho para fortalecer o cabelo, por exemplo, ou fosse direto para uma cirurgia, não ele adiantaria provavelmente muito, porque o sistema imunológico ia... Isso, não teria sucesso, né? Então a gente precisa sim, Que bacana. em primeiro dar um diagnóstico correto para depois indicar um tratamento e uma cirurgia. Então, vamos dizer, no caso das mulheres, que foi sua pergunta inicial, né? Sim. Se for uma alopecia androgenética, e quando a gente fala de alopecia androgenética, a gente está falando sobre calvície, né? Que aí as pessoas falam, mulher não tem muito, mas se você sair por aí procurando na rua, tá cheio de mulher com alopecia androgenética, que é aquele couro cabeludo mais ralinho, né? Que aparece o couro cabeludo, aquele padrão mais central aqui. E aí as mulheres têm essa rarefação e aí a gente trata assim, injetando fator de crescimento, injetando minoxidil, dependendo da idade da mulher, finasterida, faz MMP também, que é a microinfusão de medicamento no couro cabeludo. Eu uso muito laser, né? Tem vários tipos de laser que ajudam muito. Então, dependendo de cada caso, a gente institui aí um tratamento e uma periodicidade de tratamento. Não, excelente, Amanda. Dos nossos focos na clínica, né, tanto na minha parte quanto na parte do Gregory, é envolver muita tecnologia, né? Então a gente tem muita aparelhagem, a gente investe muito nessa parte de tecnologia também, né? Sim, nós vamos falar da sequência aqui agora, também toda a tecnologia que a doutora Amanda tem lá para tratamento estético, tratamento facial, nós vamos falar. Eu só queria pontuar aqui também que a doutora Amanda, é lógico, por ser médica pós-graduada em dermatologia e tudo mais, ela também, além da parte estética ou da queda capilar, ela tem os tratamentos como é que chama o tratamento quando é algum problema que a pessoa está?
Da parte de doença, né? Da parte clínica que a gente fala. Isso, parte clínica, isso, perfeito. Meu pai mesmo, né, ele idoso, estava com uma pele muito ressecada na cabeça, e ele começava a coçar e tal, e machucou, e até perdeu, na época teve uma queda capilar, alguma coisa assim, e até foi a doutora Amanda que tratou, e solucionou muito bem, né? Até eu falei para ela, nossa, tem um aparelhinho que você estava olhando, né? Para mim eu já achei super interessante, mas ela falou que é super simples. Não, isso é normal, ela falou. Eu falei para ele, olha como a gente encanta com pouco, né? Esse aparelhinho eu usei uma luz de Wood, na verdade, né? E é uma coisa muito comum na prática, na nossa prática clínica, né? Mas o Tavinho gostou muito e realmente a luz de Wood, quando bem empregada, ela consegue dar diagnósticos diferenciais. Então, nesse caso, deu super certo. E deu super certo. No fim, sarou, cresceu mais cabelo. Meu pai, eu tenho até um pouco de inveja dele, que está com 89 anos e está cheio de cabelo na cabeça.